Então eu te convido a essa exposição, que vocês contemplem comigo o Cristo que hoje eu quero mostrar para vocês. E ao olharem para ele, não haverá nenhuma solução mágica. O que haverá é que vocês vão olhar para ele, vou apresentá-lo a vocês essa noite, e ao vocês olharem, vocês poderão decidir, ou resolver aí no coração, se isso que ele fez, que ele é, que ele mostrou, se isso é um caminho adequado, um melhor caminho, que você decide para você. Estão preparados? Quando eu comecei a falar sobre essa narrativa, eu disse que o grande problema começa quando os teólogos começam a olhar o Salvador e a salvação, o Redentor e a redenção, a partir do tempo, há 2000 anos, a partir de um lugar, Jerusalém, e a partir do sofrimento físico que Jesus recebeu sobre si. Se você começar a leitura do Salvador e da salvação a partir da morte física de Jesus, você vai concluir isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Então nós temos que reconstruir a história como um todo. Vamos buscar o início da história do Cristo, e eu passo a apresentá-lo para vocês, o Cristo de Deus, para que você possa falar, poxa, então tem um problema nessas conclusões a posteriori. Segundo a Escritura, quando foi que o Cordeiro de Deus foi imolado? Se você perguntar isso para a Bíblia, e ela pudesse te dar uma resposta, ela própria, de si mesma, responder, sem o auxílio de alguém folheando e escolhendo um versículo, quando foi que o Cordeiro de Deus foi imolado? Só existem 2 lugares em que há essa resposta de modo expresso. Você pode encontrar, não é porque em Mateus disse que Jesus foi julgado, foi levado, pegou a cruz. Sim, mas eu quero saber a resposta. Quando foi? Essa é a pergunta. Quando foi o Cordeiro foi imolado? E a Bíblia vai te responder, o Cordeiro de Deus que foi morto. O Cordeiro de Deus que foi morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Que foi morto desde a fundação do mundo. Você crê nisso? Quando o Cordeiro de Deus foi morto? Quando foi? Você estava lá na morte dele? Os soldados romanos estavam lá na morte do Cordeiro de Deus quando ele foi morto? Os judeus estavam lá? Judas estava lá? Pedro estava lá para traí-lo? Barrabás estava lá? Anás, Caifás, Pilatos. O Cordeiro de Deus, queridos, foi morto desde a origem, desde a fundação, desde a germinação do mundo. Esta é uma verdade crucial, esta é uma verdade fundamental, que nos serve de chave de interpretação de toda a Bíblia. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala a mesma coisa, com a diferença que ao invés de desde, ele vai colocar antes da fundação do mundo. Aí se eu perguntasse para vocês, olhem para mim, se eu perguntasse para vocês, em que vocês acreditam de fato? Ou qual o texto que está certo? Vamos ver o seguinte, vamos montar de um lado a igreja evangélica do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é a igreja evangélica. E aqui monta-se outra igreja, porque o espírito diabólico não pode conciliar 2 entendimentos, temos que criar outra igreja. Por que o cristianismo tem milhares de igrejas? Porque os crentes não são capazes de viver juntos. Porque essas questões objetivas são muito mais fortes do que o amor de Deus, que não pode nos separar. Nada pode nos separar. Pode. A teologia pode nos separar. Lógico que pode. Está aí a prova. Só você olhar. Nós somos a igreja do Cristo que foi morto há 2000 anos. Numa mesma rua, na esquina de lá, tem uma igreja evangélica do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na outra ponta, a igreja do Cristo que foi morto há 2000 anos atrás. Na mesma rua. O pior é que quando o crente de lá briga com o pastor, corre para a igreja daqui.
e o daqui corre para de lá. E eu pergunto, o que vocês acham? Quando foi que ele morreu? Foi desde a fundação do mundo ou foi há 2000 anos? Como é que nós equalizamos essa questão? A verdade suprema é o que a Escritura diz alto e bom som. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. É lá que ocorre a morte do Cordeiro. O que acontece no templo e em Jerusalém é o que a Escritura coloca, que essa morte, esse Cordeiro de Deus, Pedro vai dizer isso na sua segunda epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. O versículo anterior diz que nós não fomos comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue. Nós fomos comprados pelo quê? Precioso sangue, vírgula, como de cordeiro sem defeito e mácula, vírgula, o sangue de quem? De Cristo. Continua. Conhecido. Esse Cordeiro de Deus e esse sangue do Cordeiro que nos redime é conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Porém, a palavra manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o que acontece em Jerusalém, o que acontece no templo é a manifestação daquilo que, conforme Apocalipse 13:8, aconteceu no início da fundação do mundo e que ali já estava conhecido antes da fundação do mundo. Acontece aqui a manifestação. Portanto, quando você olha para o crucificado no templo, você tem que falar assim, isto aqui é algo que está sendo manifestado a nós. Só pode ser manifestado aquilo que já havia. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Como ninguém presenciou, ninguém sabe do que se trata, aquela morte agora na pessoa de Jesus será mostrada, será revelada, será manifestada a todos nós, para que nós possamos compreender aquilo que realmente aconteceu antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, vamos levantar alguns pontos. Primeiro, havia o pecado na fundação do mundo? Havia o pecado? O pecado é algo posterior. Bem, não havia pecado, mas ainda assim o Cordeiro de Deus foi morto. No início da fundação do mundo, não havia pecado. Se não havia pecado, havia morte. Porque o que traz a morte? Não é por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, de modo que todos pecaram e, portanto, todos morreram. Então, para haver morte, tem que haver o quê? Pecado. Quando o Cordeiro de Deus foi morto, não tinha pecado, consequentemente também não havia morte. Ora, se o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo e não havia pecado, então não havia morte, logo a morte que ele sofreu não é exatamente a morte física. Não é exatamente a morte física. Pastor, que morte é essa que ele morreu? Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Aí está a morte do Cordeiro. E é essa morte do Cordeiro, Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, que o Cristo de Deus, quando esteve aqui na terra, disse que você e eu deveríamos sofrer. Por isso que é preciso que você olhe para o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, quando ele sofre, ele morre. O Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. Só essa frase quer dizer, olha, todo discípulo de Cristo, que é chamado a crer nele, a exercer fé nele, deve ser participante do mesmo sentimento. É algo de dentro. Tende em vós o mesmo sentimento. É o mesmo. Que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o que houve nele deve haver em nós. E aqui começa a descrição da morte do Cordeiro de Deus, da redenção, que somente por esse meio e esse caminho, que é a sua morte, que é o seu sangue, que é a sua cruz, que se manifesta no tempo, mas que já acontece desde o início, é que nós podemos ser libertos
de todo o problema do pecado dentro de nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou. Começa daí, esse juízo que nós fazemos acerca de nós. Nós levantamos muitos juízos acerca de nós mesmos. O que você tem a dizer acerca de si mesmo? Quais são seus direitos, suas virtudes, suas razões, seu merecimento, sua justiça própria? Olha como tem um problema na nossa vida de evangelho. Sendo ele Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Mas não bastaria ele ficar mansinho, sem pretensão, no céu, à direita do Pai. Não tenho pretensão, não tenho pretensão. Porque até aqui poderia ficar legal, né? Não tem pretensão. Legal. Porque é verdade que é fácil falar que não tem pretensão, enquanto você está num lugar onde não se requer nada de pretensão. Na glória, todo mundo na glória, né? Para que pretensão? Está na glória. Mas não, olha o que diz: subsistindo na forma de Deus, não julgou, não se aferrou ao fato de ser Deus. Aí olha o que é o amor. Antes quer dizer ao contrário do que se pensa, que ele poderia se apegar, se firmar, ficar lembrando: olha, eu sou Deus também, presta atenção, se liga. Antes a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziamento, esse abrir mão, esse não levar em conta, esse não julgar, esse se entregar voluntariamente, é a morte do Cordeiro. Como é que eu sei disso? Ora, quando ele pede para você que você morra com ele, que tipo de morte ele está pedindo para você? É a morte que ele sofreu. Pastor, mas você quer dizer que ele não foi crucificado? Foi. Vamos chegar lá. Ele, sendo Deus, não se apega ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvazia. Aí vem a teologia. De novo, teologia é um problema. Teologia não serve para nada, só para perturbar e para destruir quem está entendendo alguma coisinha. Porque vai perguntar: se esvaziou de quê? Aí vamos falar: da glória, ou não, da essência. Pelo amor de Deus, irmão. Esse esvaziamento é o abrir mão de si. Isso é estar vazio, se esvaziar. Não é de substância, não é de luz, não é de nada. É aqui dentro que acontece o esvaziamento, porque quando Paulo está falando desse texto, Paulo tinha em mente a ideia daquele ser que não era, e ele julgou ser alguma coisa e disse: eu subirei, eu vou subir acima das estrelas, vou exaltar o meu trono, não é não? Aí Paulo está dizendo: tende em vós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque aquele sentimento de querer subir, de querer ser, de se apegar à sua razão, à sua justiça, aos seus motivos, são os fundamentos para você dividir com o seu irmão. Os nossos problemas de relacionamento, o problema do pecado que nos separa, que nos divide, é sempre um problema de nos apegar em alguma coisa. Ninguém cria uma confusão com o outro e sai falando: como eu sou um desgraçado, eu ofendi o meu irmão, mas tá bom, vamos ficar assim mesmo. Não, só sai dizendo, cada um com a sua versão, cada um com o seu tom de voz, cada um com a sua justiça, cada um com a sua justificativa, cada um para um lado, e passa 10 anos e continua cada um contando a sua versão para condenar o outro. É assim que acontece.